Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio da nossa websérie, no qual um especialista da área vai nos trazer preciosas dicas e vivências para acabar com o mistério da EAD nas empresas. Vamos lá conferir? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Freitas, mais conhecido como PA, lidero hoje o time de Pessoas e Cultura na Sotran Logística e também sou cofundador do Acelera-E, treinamento e desenvolvimento para liderança. E vim contar um pouquinho hoje para vocês sobre ensino à distância, EAD, inclusive sob a perspectiva de uma pessoa que teve quase metade de sua formação em ensino à distância. Bom, minha experiência com ensino à distância vem de um tempinho atrás. Eu iniciei minha carreira em aviação civil como agente de reservas e logo depois eu me tornei instrutor desse time de agentes. E como instrutor, o horário do meu trabalho dependia muito do horário do atendimento. Então eu tive que fazer uma decisão ali naquele momento. Ou eu parava minha faculdade para continuar no trabalho, ou eu ia para a opção ensino à distância. E como parar a faculdade não era uma opção para mim, eu decidi embarcar no ensino à distância. E me surpreendi muito positivamente, na verdade. Primeiro porque o ensino à distância, ele, de certa forma, te obriga a aprender a gerenciar seu tempo. Então eu precisei gerenciar melhor meu tempo. O segundo ponto é que ele oferece essa flexibilidade. Então eu consegui a flexibilidade que eu queria para continuar os meus estudos e também continuar minha carreira profissional. E um outro ponto foi que eu aprendi a aprender. O que eu quero dizer com isso é que o formato do conteúdo, né? O conteúdo ele vem em diversos formatos. Então ele vem em formato de vídeo, em formato de documento, em formato de áudio. E eu comecei a perceber que eu gostava mais de alguns formatos e menos de outros. Ou eu aprendia mais com um formato e menos com outro. Isso foi super interessante porque foi o início da minha trajetória de entendimento da parte de aprendizado, tanto na vida pessoal quanto na profissional, que era exatamente o meu trabalho naquela época, né, como instrutor. Essa foi a minha primeira experiência com ensino à distância no âmbito pessoal. E no âmbito profissional, foi uma demanda vinda da própria empresa, que eu achei super interessante. Foi uma análise de escalabilidade, então como a gente consegue escalar os nossos treinamentos. Eram treinamentos longos, de praticamente um mês ou mais de um mês de treinamento. Ao mesmo tempo, eram treinamentos que aconteciam em regiões diferentes do mundo. Então, a gente precisava viajar, carregar material, preparar salas. Então, tinha uma questão de recursos e também uma questão de escalabilidade. E aí veio uma demanda para o time de trainers na época, né? Que nos chamávamos como trainers. Eram 12 pessoas no total, e essa demanda veio e a gente começou a pensar em como escalar o treinamento, como utilizar os recursos que a gente tinha na época da melhor maneira. E foi quando o ensino à distância apareceu na minha vida aí no âmbito profissional. E foi muito bacana, foi um período de conhecer a fundo o ensino à distância e quebrar algumas barreiras que aparecem quando a gente fala de EAD. Então essa foi a minha primeira experiência com o ensino à distância na parte profissional, e depois disso eu continuei trabalhando com EAD em todas as outras empresas que eu trabalhei. Agora, o ensino à distância traz muitos benefícios, mas ele também traz uma certa complexidade, tanto na sua estrutura inicial, quanto na aplicabilidade do dia a dia.
Então, eu adoraria ter uma receitinha de bolo para compartilhar com vocês de como construir, estruturar um ensino à distância na minha empresa ou como fazer essa transição na minha vida pessoal. Mas a minha experiência conseguiu me demonstrar alguns pontos que eu considero importantes e acho legal compartilhar com vocês. O primeiro deles é que antes de você construir um ensino à distância, você precisa conhecer as necessidades do seu público-alvo. Então, se for um caso de uma empresa, quem são os times, como eles trabalham e qual é a necessidade real de treinamento, desenvolvimento e de conteúdo para essas equipes. É fundamental conhecer o time para conseguir estruturar algo que vai ser impactante e que vai ser útil para essas pessoas. O segundo ponto é construir em conjunto, de forma colaborativa. Então, mais do que entender o seu público-alvo, conhecer o dia a dia das pessoas que vão receber essa estrutura, né, de treinamento ou desenvolvimento, nesse ensino à distância, construir em conjunto com essas pessoas. Porque elas vão conseguir te informar se aquele produto que você está construindo, se aquela estrutura, se aquela ferramenta, aquele conteúdo faz sentido, é impactante ou não. E mais que isso gera bastante inovação, porque elas vão conseguir compartilhar, né, mais e trazer mais ideias, também gera engajamento e também gera uma corresponsabilidade, para que as pessoas realmente entendam que aquilo está sendo feito para que elas possam utilizar e alcançar o objetivo, seja ele qual for, dentro daquela estrutura. Então, o segundo ponto, construir em conjunto. O terceiro ponto é introduzir um conteúdo relevante. E esse conteúdo relevante, ele pode ser criado dentro de casa, obviamente se tiver a expertise dentro de casa, tá? Super indico, inclusive, porque faz com que as pessoas, né, se for no caso de uma empresa, faz com que as pessoas compartilhem cada vez mais, né, o que elas conhecem ali do dia a dia, vira algo super prático. Mas também pode ser um conteúdo vindo através de fornecedores, né, de fora das empresas. O mais importante é entender a qualidade desse conteúdo e se realmente impacta as pessoas que vão recebê-lo. E o quarto ponto é realizar aí uma reflexão com o time sobre o impacto que vai causar esse treinamento. Então, acho que esse ele acaba fechando todos os outros pontos, né? De você entender as necessidades do teu time, né? Da tua equipe, das pessoas que você quer atingir, construir em conjunto com essas pessoas para gerar inovação, engajamento e corresponsabilidade, introduzir um conteúdo relevante, seja ele feito dentro de casa ou com fornecedores de fora aí da empresa ou da universidade, enfim, e realizar essa reflexão com o time para entender o impacto. Qual que é o grande objetivo de trazer esse conteúdo e esse ensino à distância para esse time? Esses são 4 passos que eu considero fundamental e que eles vão ajudar muito nessa estrutura inicial de ensino à distância. Mas, PA, será que a EAD veio para ficar? Eu fico com receio com relação ao engajamento da minha equipe, ao conteúdo, qualidade do conteúdo, e às vezes até mesmo de contratar alguém que foi formado ou teve a sua formação acadêmica com ensino à distância. Bom, essas são algumas perguntas que aparecem no dia a dia. Mas, no geral, e sendo muito direto ao ponto, a gente tem alguns tabus a serem quebrados aí. Primeiro que eu acredito que a EAD sim veio para ficar. É um modelo de distribuição de conhecimento extremamente escalável e que, de certa forma, ele ajuda na velocidade que a gente vive hoje, né? Então, a gente tem uma velocidade de complexidade nas empresas, o acesso a muita informação, que ele é exponencial. Então, o ensino à distância ele vem para ajudar nesse desenvolvimento humano perante, né, versus aí todo o crescimento exponencial de complexidade do nosso mundo. Então, esse é o primeiro ponto. O outro com relação
a engajamento e conteúdo, acho que se encaixa muito com o que a gente discutiu lá atrás, que é construir de maneira colaborativa, entender a necessidade das pessoas e levar um conteúdo de qualidade que faça sentido para aquela equipe e para aquelas pessoas, tá? E tem um outro ponto que é de formação acadêmica, que a gente precisa quebrar alguns tabus aí. Algumas matérias, elas realmente exigem que você tenha uma experiência presencial ali. Então, tanto é que o ensino à distância não é aplicável para todas as matérias, para todos os cursos, né? E algumas outras matérias, elas conseguem te ensinar de forma bem satisfatória, com conteúdo relevante, de maneira online, né, à distância. Não significa que os profissionais não precisem ter a experiência para conseguir ficarem cada vez mais robustos nas suas cadeiras, né? Que a gente tenha cada vez mais profissionais com uma qualidade de ensino boa. As pessoas vão precisar dessa experiência, mas isso pode vir com o tempo, pode vir na empresa. E eu acredito muito que o ensino à distância ele vai evoluir junto com a tecnologia. Então, hoje, a gente tem não só uma, né, algumas maneiras de distribuir esse conteúdo, de distribuir esse conhecimento, e no futuro a gente vai ter outras maneiras. Então, a gente precisa ficar muito atento a como melhorar o ensino à distância. O que eu posso trazer de inovação? Eu trago um podcast, eu trago vídeos, eu apresento através de uma plataforma, o conhecido gamification, né? Então, eu deixo ali o conteúdo um pouco mais interessante, mais engajador, através de jogos. Então, acredito que a gente vai evoluir bastante em termos de inovação para ensino à distância. Acredito sim que ele veio para ficar. Acredito que com o passar do tempo a gente vai ver, inclusive, esses cursos e esses módulos aí de conhecimento que hoje precisam dessa experimentação presencial. Talvez no futuro a gente vai conseguir fazer isso via realidade virtual, com outras ferramentas. Então, esse é o futuro. A gente só precisa ficar a par, né, do que está acontecendo, ajudar bastante esse modelo, porque, na verdade, ele veio para nos ajudar, né, nos ajudar no desenvolvimento perante essa complexidade que a gente passa no dia de hoje. É isso, pessoal. Agradeço esse papo, esse compartilhamento aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio cheio de novidades, não é mesmo? Esperamos que vocês tenham curtido e estejam ansiosos para os próximos, como nós estamos. Nos vemos lá!